Eu estava parada à porta da casa dos meus pais em Alfama, com a mala na mão e a Inês ao meu lado, quando meu pai gritou aquelas palavras que ainda me queimam por dentro: sai da minha casa. Não tenho filha que ama outra mulher. O vento frio de Lisboa de 2024 levou o eco daquela frase até ao Tejo, enquanto a minha mãe cobria o rosto com as mãos e o meu irmão João olhava para o chão como se eu já não existisse. 10 anos depois, no entanto, o destino tinha preparado uma reviravolta cruel. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu, Sofia Mendes, tinha 28 anos e trabalhava como analista num pequeno fundo de investimento no Chiado. A Inês e eu vivíamos juntas há 6 meses num apartamento pequeno em Alcântara, longe dos olhares do bairro. Mas o segredo rebentou quando a minha prima me viu beijar a Inês numa rua perto da Sé. Em menos de 1 hora, o telefone da minha mãe tocou. Em menos de 2, o meu pai já estava à minha porta. Não houve diálogo. Só ordens, gritos e a mala atirada para o passeio. Vai viver com a tua amiga pecadora, cuspiu ele antes de bater a porta. A Inês segurou a minha mão com força, mas eu sentia o chão a abrir-se debaixo dos pés. Enquanto descíamos as escadas íngremes de Alfama, as memórias de 2014 invadiram-me como um filme acelerado. Eu tinha 18 anos, acabara de terminar o liceu e estava loucamente apaixonada pela Inês, a rapariga de olhos verdes que tocava guitarra no grupo de jovens da paróquia. Os meus pais descobriram-nos uma tarde no quarto das traseiras. O meu pai, António Mendes, homem de missa diária e dono de uma pequena loja de azulejos, quase teve um ataque. Isto é uma fase, berrou. A minha mãe chorou durante dias. Pressionaram-me sem piedade: pensa na família, Sofia. Pensa no que vão dizer na igreja, no bairro. Arranja um namorado decente, casa-te, dá-nos netos. Eu cedi. Disse à Inês que tinha sido um erro, que nunca mais a queria ver. Parti-lhe o coração ali mesmo, na praça do Largo das Portas do Sol, enquanto as gaivotas gritavam por cima de nós. Ela chorou em silêncio e foi-se embora. Eu fingi que estava bem. Saí com rapazes que não amava, sorri em fotografias de família, escondi as lágrimas todas as noites. Agora, 10 anos envolvidos, a Inês estava novamente ao meu lado, mais forte, mais bela, com o cabelo curto e o olhar firme. Vamos reconstruir tudo, Sofia, sussurrou ela enquanto chamávamos um táxi. Mas eu carregava um peso que ela não imaginava, a culpa de a ter abandonado uma vez por medo. Chegámos ao nosso novo apartamento em Santos. Passei a noite em claro, a olhar para o teto. No dia seguinte, decidi que nunca mais me esconderia. Criei meu próprio fundo de investimento com o pouco que tinha poupado e com a ajuda de um mentor que acreditou em mim. Trabalhei como louca, 16 horas por dia, investindo em startups tecnológicas portuguesas e em energias renováveis. Em 5 anos, o Mendes Capital era o maior fundo independente de Lisboa. Mas ninguém da família sabia. Eu usava o apelido da minha avó materna nos documentos. Para eles, eu era apenas a filha perdida que vivia com uma mulher. O sucesso trouxe dinheiro, respeito no meio financeiro, mas também solidão. A Inês ficou comigo, suportou as minhas ausências, os meus silêncios. Nunca me cobrou o passado. Mas eu cobrava a mim mesma todos os dias. 3 semanas depois da expulsão, recebi a primeira chamada anónima. Sofia, a tua mãe está doente. O teu pai não quer pedir-te nada, mas desliguei. Não estava preparada. O meu escritório no Chiado, com vista para o elevador de Santa Justa, parecia um mundo distante daquele bairro onde cresci. Os empregados chamavam-me Dona Sofia com respeito. Ninguém sabia que, 10 anos antes, eu tinha traído a única pessoa que amava para agradar uma família que agora me rejeitava. A Inês insistia para eu procurar terapia. Tu carregas culpa que não é só tua, dizia ela enquanto preparava chá de cidreira na nossa cozinha pequena. Eu sorria, mas por dentro revia o dia em que disse à Inês que não era nada sério. Tinha 19 anos então. O meu irmão João, 2 anos mais velho, tinha-me encurralado na cozinha. Se continuares com isso, o pai vai ter um enfarte. Arranja um rapaz, Sofia. Pelo amor de Deus. Eu obedeci.
Saí com o filho do dono da mercearia da rua. Fingi paixão. A Inês desapareceu da minha vida durante 4 anos. Só voltei a vê-la em 2022, num concerto no Parque das Nações. Os olhares cruzaram-se e foi como se o tempo não tivesse passado. Desta vez, jurei a mim mesma que não fugiria. Mas o passado não perdoa facilmente. Em 2024, quando a família descobriu a nossa relação novamente, a história repetiu-se com mais violência. O meu pai publicou nas redes sociais da paróquia que a filha se perdeu no pecado. Vizinhos de Alfama comentavam nas varandas. A minha mãe parou de atender o telefone. Eu, em vez de me esconder, decidi crescer. Transformei a dor em ambição. O Mendes Capital cresceu exponencialmente. Investi na recuperação do Rio Tejo em empresas de mulheres empreendedoras. Tornei-me uma referência discreta no mundo financeiro português. Agora, em 2034, 10 anos exatos depois da expulsão, o meu assistente entrou no escritório com um ar estranho. Dona Sofia tem visitas. Dizem que são seus pais. O meu coração parou. Ali estavam eles, o meu pai mais curvado, a minha mãe com olheiras profundas, o João de cabeça baixa. Sofia, precisamos de ti, murmurou o meu pai, voz trêmula. A loja faliu. Devemos 200.000 euros ao banco. Se não pagarmos, perdemos a casa. Eu olhei para eles em silêncio. A mulher que eles expulsaram agora controlava o fundo que podia salvar ou destruir o seu mundo. Mas a ferida ainda sangrava. Como souberam onde me encontrar? Perguntei, mantendo a voz calma. A minha mãe baixou os olhos. A tua prima viu uma entrevista tua na televisão. Disseste que eras a dona do Mendes Capital. Reconhecemos o nome da tua avó. O meu pai pigarreou. Não viemos pedir caridade. Viemos pedir ajuda à filha que abandonamos. A palavra abandonamos ficou a pairar como veneno. Eu senti a raiva subir, mas também a culpa antiga. Convidei-os a sentar. Enquanto o assistente trazia a água, as memórias de 2014 voltaram com força. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. A Inês e eu tínhamos planeado fugir juntas para o Porto. Mas o meu pai descobriu as mensagens. Trancou-me no quarto durante 3 dias. A minha mãe chorava do outro lado da porta. Pensa na vergonha, filha. Ninguém vai querer casar contigo. Vais ficar sozinha. Eu cedi. Escrevi à Inês uma carta curta, acabou. Foi só uma confusão. Depois, durante anos, fingi ser a filha perfeita. Fui à missa, sorri em jantares familiares, ignorei as saudades que me consumiam. A Inês sofreu em silêncio. Soube mais tarde que ela quase desistiu de estudar por minha causa. Agora, frente a frente com os mesmos rostos que me obrigaram a mentir, eu sentia o peso de tudo. Vocês expulsaram-me porque amei uma mulher, disse eu devagar. E agora vêm pedir dinheiro à mesma mulher que rejeitaram. O João interveio. Sofia, a loja está em risco. A mãe precisa de medicamentos caros. Não temos mais ninguém. Eu abri o computador. Mostrei-lhes os números do fundo. 200.000 euros era uma gota no oceano para mim. Mas eu não queria apenas dar dinheiro. Queria verdade. Vou ajudar, respondi. Mas com condições. Primeiro, aceitem a Inês na família. Segundo, peçam desculpa publicamente no bairro. Terceiro, ouçam a minha história toda. O meu pai empalideceu. A minha mãe começou a chorar. Nessa noite, em casa, contei tudo à Inês. Ela abraçou-me. Tu não lhes deves nada, Sofia. Mas se isto te ajudar a curar, eu apoio-te. A notícia espalhou-se como fogo em Alfama. A Sofia Mendes é a milionária do Chiado. Aquela que foi expulsa por ser lésbica. Os mesmos vizinhos que comentaram nas varandas agora batiam à porta dos meus pais pedindo favores.
A paróquia organizou uma reunião de emergência. O padre, velho conhecido da família, telefonou-me. Sofia, o teu pai está destroçado. A comunidade quer respostas. Eu respondi friamente. A comunidade que me julgou durante 10 anos agora quer respostas? Que interessante. O confronto aconteceu numa tarde chuvosa de março. Reuni toda a família na sala da casa antiga de Alfama. A Inês estava ao meu lado, de mão dada comigo, pela primeira vez à frente deles. Vocês obrigaram-me a negar o meu amor, comecei. Eu parti o coração da Inês porque tinha medo de vos perder. Vivi anos fingindo ser outra pessoa. Agora sou rica, sim. Mas a riqueza não apaga a dor que me causaram. A minha mãe soluçava. Perdoa-nos, filha. Éramos ignorantes. O meu pai, orgulhoso como sempre, baixou a cabeça pela primeira vez. Eu errei, Sofia. Expulsei-te porque tinha vergonha. Mas a vergonha era minha. O João confessou que tinha sido ele quem espalhou o boato inicial em 2024. Queria proteger o nome da família, admitiu. A raiva que senti foi enorme, mas também libertadora. A Inês falou pela primeira vez, eu perdoei a Sofia há muito tempo. Agora depende de vocês. Nessa noite, assinei o cheque. Mas não foi fácil. A comunidade continuou a murmurar. Algumas velhas amigas da minha mãe pararam de a cumprimentar na rua. A filha rica lésbica, coitada da Isabel. Eu sentia-me exposta, mas também forte. Pela primeira vez, não me escondia. Os meses seguintes foram um turbilhão. A minha mãe começou a fazer terapia. O meu pai vendeu parte da loja e aceitou um emprego mais pequeno. O João pediu para trabalhar no meu fundo como estagiário, uma forma de se redimir. Eu aceitei, mas com distância. A Inês e eu casámo-nos em silêncio numa cerimónia pequena no Porto, só com amigos verdadeiros. Os meus pais não foram convidados. Ainda não. Mas a culpa não me largava. Todas as noites, revia o rosto da Inês aos 18 anos, chorando na praça. Eu tinha sido cobarde. Tinha escolhido a família em vez do amor. Agora, mesmo com o dinheiro a resolver os problemas deles, sentia que nada compensava os anos perdidos. Uma tarde, no escritório, a Inês apareceu de surpresa. Sofia, para de te castigar. Tu eras uma miúda assustada. Eles eram adultos. Abracei-a com força. Pela primeira vez, chorei sem vergonha. A virada aconteceu numa viagem que fizemos as três, eu, Inês e a minha mãe, até à costa da Caparica. Sentadas na areia, a minha mãe segurou a minha mão. Eu vi como te olhas no espelho todos os dias. Deixa-me ajudar-te a perdoar-te também. Pela primeira vez em 10 anos, senti que talvez houvesse cura. O meu pai, mais teimoso, demorou mais. Mas um dia apareceu no escritório sozinho. Quer conhecer a Inês como nora, disse ele simplesmente. Não foi um pedido de desculpas grandioso, mas foi verdadeiro. Hoje, 10 anos e 6 meses depois da expulsão, estamos todos juntos no Natal, na casa reformada de Alfama. A Inês cozinha bacalhau com a minha mãe. O meu pai conta histórias antigas sem julgar. O João é agora analista júnior no fundo e orgulha-se do meu nome. Eu continuo a liderar o Mendes Capital, mas com mais leveza. O dinheiro salvou a família, mas foi o confronto, a verdade e a dor partilhada que nos salvaram uns aos outros. Ainda carrego cicatrizes. Ainda acordo às vezes com um grito do meu pai na cabeça. Mas aprendi que o amor verdadeiro não se nega. E que o perdão, por mais doloroso que seja, chega quando estamos prontos para receber. A Inês e eu caminhamos agora de mãos dadas pelas ruas de Lisboa sem medo. O Tejo continua a correr, indiferente aos dramas humanos, mas eu finalmente sinto que pertenço a este lugar. E tu, que lês esta história, achas que o perdão pode ser genuíno quando motivado primeiro pelo dinheiro e só depois pelo amor? Verdadeiro ou falso?